Peraí, tá. Opa, bem na hora do peraí a gente acabou entrando ao vivo, mas o ao vivo tem dessas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de esquenta e retrospectiva do episódio anterior, em preparação para o terceiro episódio. Sejam bem-vindos a mais uma live de esquenta e retrospectiva do episódio anterior, em preparação para o terceiro episódio. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tá saindo aí, né? Acontece também. Boa noite a todos. Estamos eu e a Bárbara aqui novamente para poder fazer essa lembrancinha para vocês do que aconteceu no episódio anterior, em preparação para o episódio que vai sair agora às 10 horas da noite. Vamos ver aqui quem está por aqui, mas antes vou deixar a Bárbara também mandar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, galera. Hoje a gente não está muito em clima de comemoração, hoje a live vai ser meio down. Primeiro, queria parabenizar o Otávio aí pelos 50k batidos, a meta. Uma boa coisa. Vamos em umas 100. E é isso, galera. Vamos tentar fazer uma boa live aí. E é isso. Hoje eu tô bebendo coca e chazinho. Pois é, hoje a gente tá mais de boa. Até porque não é um dia muito festivo, apesar dos 50 mil. Mas vamos que vamos, porque os episódios não param, as lives também não podem parar. Por consideração a vocês, né, a gente tá aqui. Então vamos embora. Vamos ver, o Elon Musk doidão tá aí. O Jonatas Patrick, que é membro do canal. O Deon da Zoeira também. Acabaram de informar a respeito do que aconteceu comigo, realmente. Eu tive um fim de semana complicado, digamos assim. E vamos ver quem mais está aqui. O Rei Bruxo, nosso eterno gado da Daenerys, está aqui também. Li Santos, Duda Gouveia. Xiomara Molina Andrade. Buenas noches, saludos desde Barcelona. Sou muito buenos. Gracias, minha amiga. O Jon Snow tá aí também. Oi, Jon Snow, você tá vivo, cara? O cara tá vivo. Também estamos ansiosos, Xiomara. Estamos ansiosos também, para ver como é que vai ser esse novo episódio. O Legionário Pernambucano. Imagina, cara. Ave Maria. Legionário Pernambucano de 50k e não é um dia bom, tô preocupado. É só dar uma olhadinha no... Eu não sei se você tá no grupo do MGF lá no Instagram nada, no WhatsApp. Eu andei comentando a respeito do que aconteceu. Não é um dia muito... Não é um fim de semana muito bom, mas a gente segue adiante. A vida sempre segue adiante. A vida segue. Pois é. E o Sanderson Medeiros está aí também. Enfim, hoje a Bárbara preparou uma coisinha um pouquinho melhor para a gente. Ela fez vários prints de certos pontos-chave do episódio 2 para a gente poder ir dando uma olhada e para ir rememorando conforme a gente for falando desses pontos. Para que vocês também consigam visualizar aquilo que a gente está falando e consigam relembrar aquilo que a gente fala do episódio anterior em preparação para esse próximo. Então, fala aí, Bárbara. Queria lembrar primeiro, galera, a gente entrou meio confuso na live. Deixem o like para ajudar a mandar a live lá para cima, para as pessoas que gostam do mesmo conteúdo verem que está sendo transmitida a live para entrarem aqui. Se puderem, compartilhem nos grupos e nos amigos que vocês têm que falam sobre o assunto. E quem tiver no Twitter, mete uma hashtag LiveMGF lá e vamos embora. Vai, Tavinho, continua. Pois é. Para quem tem gente me perguntando o que aconteceu, depois eu vou explicar melhor o que foi que aconteceu. Eu tive uma perda pessoal nessa semana. Então, é uma semana complicada, mas depois eu vou explicar. Vamos ver aqui. Será que a gente já começa de uma vez? Vamos. Compartilhando as imagens? E a gente pode dar mais atenção para os comentários também, enquanto a gente vai fazendo a live. Morou. É isso. Então, gente, eu tentei pegar assim a cena, o frame mais emblemático de cada cena. É claro que é difícil, né? Um episódio de quase 1 hora ser tão sucinto nas cenas, mas eu peguei só para vocês relembrarem, visualizarem de novo aquilo que vocês viram no episódio passado. Isso aí. Vamos ver aqui então. Eu vou compartilhar minha tela mesmo para poder ir mostrando
imagem por imagem, então vocês não esquentem a cabeça, vai aparecer toda a minha tela também, mas está de boa. Enfim, começando a primeira imagem que a Bárbara separou aqui para a gente foi justamente essa maquete do Viserys com uma espécie de diorama de Valíria. É a abertura, né, Otávio? É a abertura, né? É a abertura. Em que vão escorrendo esses filetes de sangue representando a ramificação da genealogia da Casa Targaryen, que eu, pelo menos, achei interessante. Essa foi a parte que eu gostei da abertura. A parte que eu não gostei, e continuo dizendo isso, é a música, que eu achei uma coisa um pouco preguiçosa eles terem usado a mesma música de Game of Thrones. Então, pelo que eu percebi na música, é realmente a mesma música, mas ela parece que está mais lenta. Parece que ela está mais devagar do que Game of Thrones. Game of Thrones parece que era mais acelerado. E, se eu não me engano, o tema que eles colocaram ali para o som, da trilha sonora da Rhaenyra, também é o tema da Daenerys lá. Só que é mais lento aquele lá a hora que ela aparece. Enfim, vou comentar nisso a hora que aparecer. E aí, gente, todo mundo já deve ter visto sobre a abertura, né, da Dança dos Dragões. E para quem caiu de paraquedas aqui, quem é as crianças do verão aqui, lá em Game of Thrones a gente passeava pelo mapa e por lugares. Aqui a gente está passeando pela maquete de Valíria e falando sobre a descendência Targaryen, desde o primeiro rei Targaryen em Westeros até o que está hoje em vigência, o Viserys e a filha dele, no caso a Rhaenyra, né? Acho que todo mundo entendeu isso já, né? Tem bastante gente falando disso, a gente não precisa ficar destrinchando aqui, né? Pois é. Agora deixa eu ver aqui. Passar para a próxima. Acho que eu não vou colocar nem em tela inteira, vou deixar só na... Peraí. Aí, ó. A segunda foi essa citação do Corlys Velaryon, quando a Rhaenyra sugeriu que o rei mandasse ela, ou mandasse os senhores de dragões para combater aquela força da triarquia que estava tocando o terror nos degraus, que o Corlys ele principalmente estava muito puto com isso, porque afinal ele é o Senhor das Marés, ele é o cara que comanda a maior frota nos Sete Reinos, então os homens que estavam sofrendo na mão da triarquia eram os homens dele, basicamente. E essa aí eu achei uma colocação interessante, apesar de isso aí ser uma derivação daquela noção que querem criar da série, de que a Rhaenyra é uma personagem muito assertiva e muito até heróica. O que eu já expliquei é uma coisa um pouco problemática para mim. Mas essa cena eu achei interessante. Eu vou resumir um pouquinho a cena, gente, para vocês relembrarem, né? Começa a cena ali do pequeno conselho, ele falando, o Viserys falando da morte do comandante do Sir Ryan, e que o Melos falou que as Irmãs Silenciosas, que é uma ordem lá dos Sete, que está cuidando do corpo dele. A Rhaenyra continua como copeira, apesar da passagem de tempo, e dela ter sido nomeada herdeira, ela continua copeira dos homens ali. O Sir Harold, o novo comandante da Guarda Real, disse que selecionou cavaleiros dos 7 reinos para uma seleção. O Corlys entra exaltado, né, porque ele teve um navio com a bandeira dele capturado e exige uma ação da coroa, né? O Otto repreende ele, fala que a coroa compensará, mas o Corlys não quer saber de compensação. Ele quer guerra, ele quer ir lá e botar fogo no engorda caranguejo. Aí o Viserys diz que não está preparado para entrar numa guerra contra as cidades livres. O Corlo fala que motivo que ele tem para nos temer, o Daemon tá lá em Pedra do Dragão e você não fez nada. O Otto fala, cuidado, Corlys, um lugar na mesa do rei não te torna igual a ele. E o Viserys falou que enviou emissários a Pentos e Volantes, não entendi por que para essas cidades livres, se não fazem parte da triarquia, mas tá, mandou para lá. Acho que era para conseguir alianças justamente contra a triarquia, porque as cidades livres estão sempre brigando. E aí a Rhaenyra quer ir para o pau, o Corlys apoia a princesa e mandam, aí ela escolheu um novo membro da Guarda Real e ela se retira lá, toda sem graça, né? Basicamente é isso que acontece nessa cena. O que o pessoal tá falando aí, Otávio?
Então, dando boa noite aqui. Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha. Sempre lembrando que sempre que você quiser ter certeza que seu comentário vai ser lido, é só mandar um superchat. Agora, além disso, eu sempre dou uma prioridade maior para o pessoal que é membro do canal, que ajuda a gente mensalmente. Eu estou vendo aqui que o Rei Bruxo andou comentando sobre a música tema. Eu achei que eles iam usar a música tema dos trailers, eu também achei isso, mas ele gostou de usarem a de GOT. E o Cavaleiro mandou os pêsames, eu agradeço por isso. O que as pessoas estão dizendo aqui? É muito comentário, né? É bastante, gente. Por isso que eu falei do superchat aí. Eu garanto que vai ser lido sem erro. Porque é muito comentário, a gente acaba até se perdendo. O Snow falou, música icônica. Aí, ó, esse comentário é interessante do Rei Bruxo. Ele acha que com o tempo e com a guerra, quando a guerra começar, eles vão começar a colocar fogo na maquete, na abertura. Será? Isso seria uma coisa bem inusitada. E ele acha também que o sangue vai aumentar conforme Aegon e Rhaenyra virarem reclamantes. Olha, seria uma noção interessante. Eu acredito que assim, por exemplo, hoje a gente já vai ver mudança. A gente já vai ver a linha de sangue do Viserys seguindo e unindo com a linha de sangue da Alicent Hightower. Eu acredito que isso já vai mudar nessa segunda parte do episódio, já vai ter uma certa mudança. E aí depois conforme vai nascendo mais herdeiros e morrendo pessoas, aí a abertura vai mudar, não tem jeito, porque daí a abertura o símbolo da pessoa vai encher de sangue e vai correndo sangue para outros lados, né? E se unindo e se separando, enfim. Eu acho que hoje já vai ter mudança na abertura. Hoje já não pulem, já assistam. Pois é. Vamos ver aqui. Aí tem mais uns comentários. Tem gente falando que é Team Alicent. Oi, desculpa, fala também. Eu tô olhando aqui. Os caras estão falando um pouquinho de Anéis do Poder também. Aí eu acho que eles estão um pouquinho deslocados. O Brown Temporal falou o seguinte: o Viserys não consegue aceitar por mais que o Corlys fosse mais afetado, o reino inteiro também foi afetado, imagino. Foi dito que a frota dele serve ao reino, mas como se vai servir se forem todos destruídos? Isso é um ponto válido também, porque de fato a frota Velaryon naquele tempo era a espinha dorsal da frota real. Não era tanto assim na época de Game of Thrones, mas na época de House era assim, exatamente. Mas eu não acredito que eles seriam capazes de destruir toda a frota Velaryon, porque ela era maior que a frota separada só de todo o reino de Westeros. Então eu acho difícil que eles conseguissem derrubar tudo. Mas o Corlys só com um naviozinho ele já ficou fulo da vida, né? Porque, tipo assim, eles não estão mais brincando só com pirata, não estão engordando só piratas mais. Agora eles já estão mexendo com os marinheiros de Westeros, estão comendo westeroses. Então, ele já tá um nível a mais de puto ali, tá mais grilado. Pois é. Agora eu vou colocar a próxima aqui. Compartilhar a tela. A próxima é justamente isso que você estava falando, o alimentador de caranguejos, nosso querido Kragras Drahar. Ele é um comandante da triarquia que, aos olhos do Westeros, é basicamente um pirata. E ele estava tocando terror para cima dos marinheiros dos Sete Reinos. Essa cena aí é impactante justamente pela questão gráfica mesmo. E, se eu não me engano, mais para frente no episódio aí, o Corlys comenta... Não, mentira, o Daemon, lá no final ele vai falar mais sobre o Kragas Drahar aí. Aí a gente comenta mais no final. Aí passa para esse framing do Viserys com a Alicent. Ela falando a respeito da... Não, o Viserys falando a respeito da glória da antiga Valíria, jamais será vista novamente. Isso é uma observação importante, porque a gente tem que lembrar que Valíria, fazendo uma analogia com o mundo real, seria como se fosse a Atlântida do nosso mundo, dentro das crônicas. Então, essa fala do Viserys ela é muito precisa.
Valíria é uma força que nunca será igualada, mesmo pelos Targaryen. E o Viserys era um cara muito consciente das limitações da sua própria casa. Por isso eu achei essa parte do diálogo interessante. Otávio, eu acho que as imagens estão fora de ordem, porque antes da conversa deles tem ali a Rhaenyra escolhendo os cavaleiros, né? Mas enfim, ele explica aí que a maquete, ele já vai explicando que tipo ali no meio era o Capitólio Valeriano, onde abrigava os 40 senhores de dragões, no centro da sua magia e poder, ou seja, tem a ver com magia, assim, o rolê dos valerianos. E aí ele fala de Anogrium, que é uma torre onde os magos de sangue exerciam seu ofício, e a gente já ouviu falar dos magos de sangue, também tem bastante teoria sobre eles, né? E aí ele fala que não foi ele que construiu, que ele fez só os esboços, que os pedreiros que construíram a maquete. E aí a Alicent pergunta, o senhor acha que ainda que a Westeros pode ser outra Valíria? E aí ele falou, depende se você está falando no auge ou na queda. E aí ele explica que no auge tinha mais de 1000 dragões, que uma frota capaz de passar todos os mares do mundo. Então, assim, não tem como ver a glória da antiga Valíria novamente. Não tem. E aí eles têm, ela meio que se toca que do tamanho, e a gente também, né? Do tamanho que era a grandiosidade da Valíria antigamente, né? Pois é. E justamente por causa disso que ele acha que não existe força nesse mundo que possa igualar. O que faz todo sentido, inclusive. Bom, a Bárbara... É o momento ali também que cai o dragãozinho, né? Cai o Balon, o Balerion da mão dele. E aí quebra, a Alicent recolhe lá e a gente vê que eles têm um crushzinho, né? Ela fala, o senhor lida tão bem com as coisas, majestade. E daí ele pergunta se ela conversa sobre os assuntos com a Rhaenyra e ele fala para ela não comentar nada com a Rhaenyra sobre os encontros deles. Pois é. Aí, a Bárbara já falou que as imagens estão meio fora de ordem, mas a gente vai lembrando dos pontos importantes mesmo assim. A próxima é justamente essa da escolha de Sir Criston. Que isso é uma coisa que não acontece no livro. Não é a Rhaenyra que escolhe ele. E se não me falha a memória, ele foi uma escolha do próprio rei. Não foi uma escolha dela. Embora ele tenha servido como escudo juramentado da própria Rhaenyra no começo. Porque eles tinham uma certa ligação. A Rhaenyra era um pouco afim dele. Mas essa parte da escolha, dela ter escolhido ele, foi uma inovação da série. Mas eu acho que a hora que ela dá uma olhadinha ali para ele por cima da bancada, assim, eles têm um crushzinho, né? Ele pediu a prenda dela no torneio, né? Quando ele ganhou o torneio. Então ela já, né? Aí, enfim, você quer falar das idades dos personagens, Otávio? Eu acho que não vale a pena falar das idades, porque Game of Thrones já mudou as idades de todo mundo, então... eu acho que... Bom, quando mudar as idades, a gente fala mais para vocês poderem... você tá falando de frente, sim, do futuro. Porque, tipo... Bom, coloca um banquinho ali para ela subir como se ela fosse uma criancinha mesmo, né? E aí ela sobe ali, aí para conseguir ver sobre o parapeito, né? Aí ele chama o Sir Desmond Caron. O Otto aconselha ela a agradecer, né, pelos serviços leais à coroa. Ela agradece. A Rhaenys está lá em cima observando tudo. Aí ele chama o Malister. E aí a Rhaenyra pergunta se algum deles tem experiência em batalha, e aí se aproxima o Sir Criston Cole. A gente consegue ver as pecinhas ali no tabuleiro também, todas bonitas e pintadas e de desenhos e tudo, e o Sir Criston Cole, um pedaço de madeira lá, nada a ver. E aí ela dá um flerte ali com o Sir Criston, ele fala que Arlon Dandarion o fez cavaleiro, e o Otto repreende ela, falando das outras casas, Sigard, Craig Halls, e daí ela segue firme e é aquilo mesmo, ela quer o Criston Cole. Pois é. Agora, olhando aqui, o Rei Bruxo falou o seguinte: ele acha que até daria para reerguer o poderio valeriano como uma espécie de domínios, como os romanos fizeram, colocando generais ou senhores de dragão para governar certos pontos do mundo. Aí é uma coisa muito especulativa, né? Mas, enfim, é o que ele acha. Vamos ver aqui. E
o Brownie falou o seguinte: eu estou gostando muito dessa atriz da Rhaenyra, e Rhaenyra jovem, no caso, porque a mais velha a gente ainda não viu. Ela está passando uma audácia e o fogo de dragão que falta muito no Viserys. Ela não se importa com costumes e sim com o que ela acha melhor. O Viserys está adequado porque no livro ele é justamente isso aí também, ele é um bundão. Ele tá menos bundão na série, mas ele continua sendo um bundão. A filha dele tá mais impositiva do que ele, isso é verdade. Não é à toa que o trono tá comendo ele vivo, né? Essa aí é... Aí, ó, o rei bruxo de Angmar tá com uma dúvida ali, ó. Se o seu Criston é Dornês ou lutou pelas Terras da Tempestade. Ele não é Dornês. Não, ele é das Terras da Tempestade. A família dele serve em Porto Negro, que é a sede da Casa Dondarrion, mas aparentemente ele lutou nas Marcas Dornesas. As Marcas Dornesas são parte da Terra da Tempestade. São aquelas montanhas que separam Dorne das Terras da Tempestade. Eu sei que causa certa confusão por causa da fisionomia do ator, mas ele é um homem da Tempestade. E no primeiro episódio, elas ainda falam assim, deuses, ele é Dornês. Mas não, ele só mora lá perto. Tipo, tem as características, mas não é. Pois é. Agora eu vou colocar aqui a próxima imagem para a gente seguir adiante. A ambição Velaryon, que eu também achei um momento interessante, especialmente pela presença da Rhaenys, porque a gente sabe que a Rhaenys também tem as suas ambições pessoais frustradas. Então esse momento foi bem emblemático. Eu achei muito legal que ele já chega falando assim, que aprecia essa reunião porque a Rhaenys é a prima favorita dele. Então a gente consegue ver como que ela ainda consegue manipular uma parte ali da corte, né? Mesmo ela não tendo sido escolhida no Concílio de 101, ela ainda está ali na corte. E aí o Corlys pede perdão pelo tom dele no conselho. O Viserys fala que sabe que ele é poderoso, que tem uma grande frota, mas que ele tem que entender que ele tem que fazer de tudo para evitar uma guerra. E aí o Corlys pega e, como o Viserys diz, pinta uma forma negativa ao reino dele. Tipo, fala que a rainha morreu, colocaram uma mulher no trono, tem uma guerra e vocês não estão fazendo nada, o príncipe tomou Pedra do Dragão e você não fez nada. E aí ele falou, tá, você veio aqui só para jogar isso na minha cara ou você tem alguma coisa interessante para dizer, né? Aí ele propõe casamento, né? Para uma estabilidade no reino, de acordo com ele. E aí, depois que ele fala assim, você pintou um retrato pessimista do meu reino, a Rhaenys fala, um retrato verdadeiro, primo. E daí ela dá uma olhada assim, tipo, porque tem mais confiança entre os dois, né? E aí o Corlys cita o negócio da tormenta lá, que quando tem uma tormenta ou você passa por ela ou atravessa, mas jamais deve esperar. E aí fala da Lina e explicam que ele tem que se casar de novo pelo bem do reino, gerar herdeiros, coisas que a gente já tá cansado de saber, né? Pois é. O que o povo fala, Otávio? Vamos ver aqui, falei, tem bastante coisa, então não consigo acompanhar tudo. Mais um erro do Viserys, quando ele finalmente toma uma decisão por ele mesmo, ele rejeitar a Lina para casar com a Alicent. Observação, não estou dizendo que eu acho correto casar com uma criança, era algo da época. Não, está falando a respeito da questão política, e realmente, ele ter fortalecido a ligação entre as duas casas, as duas grandes casas de sangue valeriano, excetuando-se o Celtigar, que eles estão meio que deixando de lado, faria mais sentido. Mas a gente tem que lembrar que, apesar da série não mostrar isso, a Alicent, ela foi a cuidadora do velho Jaehaerys nos seus últimos anos. E isso criou uma ligação emocional muito forte do Viserys com ela, porque afinal era o avô dele. Então, apesar disso não aparecer na série, eu acredito que isso também seja meio que ressoe nessa decisão. E o Viserys era mais novão nessa época também, né? Ele não tinha nem 30 anos ainda, e o povo já colocou um ator lá para velho de 50, sei lá. Eu acho que ele tinha 24 anos quando ele foi eleito. Não me lembro exatamente, mas eu acho que ele estava por volta dessa idade, ele era ainda jovem.
algo assim. A Aemma Arryn também não era uma criança quando casou com o Viserys? Acho que os dois eram, né? Eu acho que os dois eram muito jovens, mas eu não lembro exatamente qual era a idade dela quando eles se casaram. Porque a Aemma Arryn não tem muita história, na verdade. Ela, assim, pra série ela apareceu... Na série ela apareceu mais do que ela aparece nos livros. Mas eu não me lembro exatamente da idade dela, quando eles se casaram. O Eric mandando um boa noite. E aí quando tem assim uma diferença de idade maior, choca mais do que quando você está casando duas crianças, né? Choca muito mais. Ali, ó, ela tinha 11, 12 anos, a Aemma Arryn. Isso aí, na verdade, é uma idade adequada para casamento no universo medieval, que as pessoas consideram. Na verdade, o mais normal é que seja depois da primeira floração, o que dá geralmente ali os 13, 14 anos, mas 11, 12 para casas nobres que tem que garantir linhagem, tem que garantir sucessão, eles costumam fazer contrato de casamento bem cedo. Então não é nada absurdo do ponto de vista deles. Tipo, só relatar a união, mas consumir o ato depois, né? Aí, depois vem a consumação. Na série, a Aemma Arryn ficou parecendo idosa mesmo, isso é verdade. Aí, ó, estão falando que os Celtigar podem aparecer na série. Inclusive, o Brownie falou exatamente isso. Parece que os Celtigar vão aparecer nos degraus, talvez. Se aparecer, vai ser legal. Até porque os Celtigar foram deixados completamente de lado em Game of Thrones, igual os Velaryon. Tipo, como se nem existissem. Se eles aparecerem, vai ser interessante. Vamos ver aqui, então, a próxima imagem. E é o jantar da filha com o pai. A janta com a Rhaenyra, né? Ela fala que ele pode falar o que ele quiser porque ele é rei. Ela fala que escolheu um cavaleiro bom pro pai. Pede desculpas pela ideia que teve no conselho, né? Que ela falou que queria voar lá para lá com o dragão. E o Viserys corta ela, né? Fala assim: você é jovem, você vai aprender. Basicamente foi isso. Assim. O que não tá errado, porque ela é um pouco impulsiva mesmo. E essa é uma das poucas características que eles inseriram na Rhaenyra da série que combina com os livros. A Rhaenyra nos livros também é uma personagem bastante impulsiva, além de ser mais autocentrada, ela é bastante impulsiva também. Vamos ver o que o povo falou. Alacide Silva, hoje tem dragão. Peraí, Otávio, deixa eu ver o que é aqui. Demorou. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com vocês. Mas como Corlys fala que Velaryon e Targaryen são as últimas Valerianas, será que Celtigar vão ser Westerosi normal? Eu não sei. Se for assim, vai ser mais uma mudança para a série, porque nos livros não tem essa. Os livros eles são tão valerianos quanto Targaryen e Velaryon. Embora eles não tenham muito destaque, eles são mais citados de passagem. Os caras têm até um machado de guerra de aço valeriano. Estamos no terceiro erro do Viserys. Por que diabos ele não disse que casaria com a amiga dela aí nesse momento? Peraí. Ela deu abertura e disse que entenderia. E ele teve outro momento depois que ela volta de Dragonstone. Bárbara está de volta. O que estão brigando aí? Não estão brigando, não. Só estão fazendo observações. E o José Roberto Villanova Previdelli mandou 5 para nós. Muito obrigado, agradeço por isso. E disse o seguinte: Otávio, quais os 9 dragões você acha que vão aparecer na primeira temporada? Bom, Caraxes já apareceu, Syrax já apareceu, Vhagar já vai aparecer com toda certeza, de um jeito ou de outro, muito provavelmente com a Lina. Smoke vai aparecer. Meleys com certeza também deve aparecer. Sunfire talvez, se eles acelerar, eles provavelmente vão acelerar, depois do 6º episódio, eles vão acelerar o tempo. Tessarion.
Tessarion e Dreamfire também. Esse último, agora o último que apareceria, aí eu não tenho certeza. Mas esses 8 eu imagino que vão aparecer. São os mais prováveis. E os que eu mais quero ver, inclusive, são aqueles que são azuis, que são Tessarion e Dreamfire. Eu quero ver como é que vai ser esse tom. Como é que vai ser essa representação, porque eles vão ter que o Sunfire também, porque eles vão ter que fazer uma coisa assim estupenda, brilhante. Então eu quero ver como é que eles vão representar. Porque os dragões até agora, eles são mais escuros, eles são puxados mais para tons escuros. E também o Moondancer, ou a Moondancer no caso, que é toda verde. Eu quero ver como é que vão representar também, que eles vão ter que dar umas cores mais vibrantes para esses dragões. Eu achei legal que, tipo, a Rhaenyra, ela usa só amarelo ou dourado, que é a cor da dragãozinha dela, e o Matt Smith usa uns detalhes mais em vermelho, que é do dragão dele. Tô achando super legal fazer essas jogadinhas de cena. E o flamenguista mandou 5 para nós, agradeço por isso também. Ele não deixou nenhuma mensagem, só que isso fortaleceu o trabalho. Presente, querido, sempre. E flamenguista, ó. Sempre presente, sempre ajudando a gente. Agradeço muito. Aí, ó. Eu acho que Dreamfire vai aparecer sim, com toda certeza. Apesar de que... por causa do salto temporal, como ela era dragão da Rhaenyra, a Rhaenyra deve aparecer quando tiver ali no final da temporada. Então eu imagino que Dreamfire vai aparecer sim. Mas os mais prováveis são aqueles que eu falei antes. Aí, ó. O Gustavo Weasley II, ele acha que o último seria o Vermithor. Pode ser. Vermithor eu não sei, porque ele só foi clamado muito mais pra frente, durante a dança. Então não tenho certeza. Talvez seja um dragão feral também, quem sabe? De repente aparece o canibal. Pode ser. Que eu também gostaria muito de ver. Mas a gente não sabe, né? O diretor do último episódio postou uma foto dos bastidores da cena do Aemon montado na Vhagar, indo atrás daquele jovem contando em seu dragão, acho que montado no seu dragão. Então aquele dragão... sim, o Axe. Sim. Pode ser também que seja esse. Mas aí não vamos falar em quais circunstâncias, né? Quem viu os vídeos já sabe qual que é, mas só para os efeitos dessa live não vamos falar em quais circunstâncias, mas pode ser também. Gente, sem spoiler, por favor. Os spoilers estão nos vídeos, quem quiser ver. Eu não assisti ainda. A hora que ele começou a falar, eu saí do vídeo. A próxima imagem que eu achei interessante separar é: que septo é esse? Eu não entendi até agora. Que septo é esse? Porque o septo da lembrança tinha sido destruído e Baelor ainda não existia. Você falou que tinha um septo dentro da fortaleza. Existia, só que apareceu uma imagem exterior do septo antes e ele claramente fica na cidade, ele não fica dentro da fortaleza. Então... E aí eu viajei falando que elas estavam rezando de frente pro Deus estranho, porque dá para ver que, como, obviamente, um septo tem uma estrutura de 7 lados, e aí lá no fundo você consegue ver os outros deuses, assim. Então, pode ser qualquer um deus aquele ali que elas estão rezando. Eu só falei que era o Deus do estranho, porque eles falam que no altar deles sempre tem mais velas. Mas, enfim, posso falar da... Dá. Que elas estão conversando, do assunto dela? Sim, pode sim. Então tá, então elas estão num septo, a gente não sabe qual, mas enfim, é um septo isso daí. A Rhaenyra tá brava, né, por saber que querem casar o pai dela e ter um novo herdeiro, estão querendo deixar ela de lado. A Alicent conforta ela, fala que você não tem nada a ver com o assunto de reis e lordes, que tem que seu pai se casar de novo e tal. E aí ela fala, ele não me escolheu, ele rejeitou o Daemon. E aí a Alicent ajoelha lá, ensina ela a rezar. Aí ela chora, né? Fala, só não quero que ele me veja como a menininha dele. E a Alicent pega na mão dela, aconselha ela, e aí mostra as unhas também da Alicent, tudo comida ali. E, cara, para mim, por enquanto, até nessa cena,
A Alicent era super amiga dela, tava super aconselhando, super sendo gente boa, cara, como eu caí, né? Que nem um patinho na conversa dela. Inclusive, essa parte dela ensinar ela a rezar é uma coisa interessante, porque isso talvez seja um eco da sua tradição valeriana, que, como dizem que os valerianos são deuses entre os homens, eles não estão muito acostumados a esse tipo de reverência. Eles estão acostumados a ser reverenciados. Então, pode ser que seja uma referência sutil a esse fato. Aí é uma especulação minha mesmo. E sobre esse septo, nosso Hobbit, eu não faço a menor ideia de que septo é esse. Mas aqui está dizendo. Eu acho que assim, que numa capital com milhares de pessoas, não ia, tipo assim, que tem a fé dos sete, não ia ter um septo, é impossível não ter, gente. É a mesma coisa que você ir para uma cidade que não tem igreja. Não tem. Não, mas a gente especulou, eu e a Bárbara especulamos que seria algum outro septo que nunca foi mencionado pelo Martin. E é o que o Rei Bruxo está dizendo aqui. Eu vi uma wiki, fandom, então não podemos desconsiderar, mas pode ser que seja. Lá diz que na série esse septo se chama Old Great Sept, ou seja, um nome totalmente genérico, ou seja, o Velho Grande Septo. Parece que foi criado especificamente pela série, mas não é nenhum dos que conhecemos. Foi o que eu falei. Não existia nenhuma menção nos livros a um septo ali antes da construção do Grande Septo de Baelor. Ou seja, enfim, é algo da série. E o Renato Abreu falou o seguinte: para vocês dois, qual das ameaças à casa Targaryen foi mais impactante na história? A rebelião Blackfyre, a dança dos dragões ou a rebelião de Robert? Bom, eu sei qual delas que encerrou a dinastia Targaryen, então tá aí a minha resposta. E a dança não dá para contar muito porque foi a casa Targaryen se jogando ela contra ela mesma. Mas olha, esse Renato Abreu, ele é fã dos Baratheon e só por isso que ele fez essa pergunta. Olha, tá ficando esperto, hein, Renato? Capaz. É capaz, ele fez a pergunta sabendo a resposta já. Porque... a resposta. Ele queria que a gente falasse, não, a rebelião do Robert foi a que finalizou. Daemon Blackfyre era foda, mas ele não conseguiu acabar com os Targaryen, mesmo sem dragões, então aí a gente tem que se curvar os fatos. Quem conseguiu foi o Robert, né? E ele tinha um sanguinho Targaryen, querendo ou não, né? A Bisa, não sei o que lá, a avó dele. Foi uma das filhas do Aegon V. Eu sei que ele é meio que primo do Rhaegar, né? Tipo, foi treta em família ali também. Um primo distante. É porque a filha do Aegon V, acho que era a princesa Rhaelle, se casou com o Lord Ormond Baratheon, que era bisavô do Robert, se não me engano. Eu acho. Bisavô, Eu acho que ele tinha um filetinho de sangue Targaryen, assim, por isso. Até por isso foi isso que eles usaram de justificativa. Pois é. Exatamente. Enfim, vamos ver a próxima imagem aqui. Só um minuto. Eu vou dar uma olhada aqui no que o povo está falando. Enquanto isso, eu vou colocar a próxima imagem aqui. Um momento bonitinho da interação com a Lina, entre o rei e a Lina. Aquilo foi tão bonitinho e tão desajeitado ao mesmo tempo. Mas aí a gente tem que lembrar que esse momento deixou muita gente desconfortável também, porque a gente tem que lembrar... uma menina menor do que era para ser ali no rolê. A Lina era uma criança. Tanto na série quanto nos livros, ela era uma criança nessa época. Acho que ela tinha 14 anos, mas daí parece que botaram uma menina de 10 ali para fazer o papel da menina. Mas eu achei a atriz que interpretou ela tão bonitinha. Muito fofa, gente, muito fofa. Depois que tiver o salto temporal, olha, a mulher que vai vir substituir ela vai ter que ser foda, porque essa menininha arregaçou aí. Aliás, né, todos os atores que eles pegaram estão perfeitos. Fala, Otávio. Não, realmente, a Lina, nos livros, ela é um pouco mais velha. Ela estava na casa dos 14 anos mesmo. Ela era mais velha que a Rhaenyra, inclusive. É verdade.
Aí tá, eles estão conversando, ela pergunta, o senhor foi o último a montar o Balerion, o terror negro. Ele e tal, ele morreu e tal. Foi a última lembrança, ele é a última lembrança de Valíria. Aí ela fala, mas é a Veigar. Gente, o povo confunde, mas a Veigar nasceu já em Pedra do Dragão junto com Meraxes, tá? O Meraxes único também. de Valíria foi o Balerion e mais 3 dragões, que acho que nunca foram citados, o nome deles. Não foi. E aí ela fala assim, Na verdade, Bárbara, foram 5 dragões que vieram com a casa Targaryen desde Valíria. Balerion e mais 4. Tá, desculpa, é isso aí. Sabia que tinha alguns ali, mas que, que as mas irmãs eles nunca foram citados. Então. Aí ela fala, o senhor sabe onde ela tá, onde ela se alojou? E aí ele fala, tipo, ele tá lá com a cabeça em outro lugar, e ela, o que é, menina? A Veigar, onde que ela tá? Os moradores de Spice Town escutam o canto dela chorando. Aí ele fala, eu imagino que até os dragões devem se sentir solitários. E aí foi a deixa que ela encontrou para falar o discurso que o pai dela ensaiou para ela, né? Eu lhe daria muitos filhos de sangue valeriano e uniria nossas casas, não sei o que, não sei o que. Aí ele fica olhando com aquela cara que a gente também fica como espectador meio assim assustado, né? Mas para eles é normal. E depois ele pergunta, o que sua mãe falou? Ela, é que eu só teria que vai falar com o senhor com 14 anos. E aí ali ele meio que decide que é complicado, né? Ele ainda vai se aconselhar algumas vezes sobre esse casamento, mas ali ele meio que já decidiu, eu acho. Aqui, ó. Isso aqui é um comentário interessante. Lembrando daquilo que o Corlys fez a filha dele falar para o rei, o Renato Abreu está dizendo, pelo que vimos até agora na série, o Corlys Velaryon é muito ambicioso, até igual o Daemon. Embora os modos deles não sejam iguais, o Corlys é mais sutil, ele também é bem ambicioso, isso é uma verdade, pelo menos na minha opinião. No discurso final do episódio a gente consegue perceber isso completamente, né? E também quando o Lord Bisbury, o mestre das leis, está aconselhando o rei, casa com a Lena, que é melhor ter Deriva Marca como amiga do que como inimiga. O Sir Corlys é um homem sensato, ele fez uma jogada top e ele tá certo em querer unir as casas valerianas. Eu acho que o senhor devia casar com ela. E ele... tá bom. E aí, acontece o que acontece depois, né? Bora, vamos lá. Continua, tá? Nessa cena também falam que Veigar é grande demais para caber no Fosso dos Dragões. Meu amigo, quero ver como ela vai estar, hein? Vai ser enormossauro. Enormossauro é ótimo. Tipo isso. E o Brown falou o seguinte, se esse septo não existe, ele foi criado para a série, então ele tem que ser destruído. Tem alguma ideia de como será? Boatos que a Rhaenyra vai mandar destruir na época do pastor, vai montar Syrax e Dracarys. Não necessariamente, porque não parece estar no topo de uma colina. Então... tipo assim, lá em Vila Velha, onde era o centro de tudo, os comércios, das tradições e tudo, tinham vários septos, tinham lugar para outro povo rezar lá dos deuses antigos, dos deuses dos afogados, tipo assim, era um centro religioso ali, mais ou menos, e tinha vários septos ali, então não é necessário assim, só tem um septo, não. Não, se a cidade é grande, pode ter vários. Pessoal, eu vou pedir para vocês não ficarem perguntando a respeito de site para pirataria da série, que senão isso pode acabar respingando até no canal. Então, vamos manter isso fora da discussão aqui, demorou? E o Kaique Luiz está indagando se o Bisbury não era mestre da moeda. Eu não me lembro exatamente também. Não, desculpa, eu falei Bisbury, né? Mas foi o Lord Lionel Strong. Strong. Ele tava Lord Strong, sim. O mestre das leis. Sim. Não era o Bisbury que falou. Mas, enfim, todos os conselheiros deles aconselharam ele a casar com a Lena, né? Inclusive o Otto, no final, ali, é sagaz o que o Milo está falando, majestade. Boa noite, Bárbara e Otávio. Vocês acham que o Cole vai fazer o papel de Strong no romance com a Rhaenyra na série? Não seria impossível, porque já fizeram esse tipo de mistureba antes em Game of Thrones,
Pode ser que coloquem ele como o pai dos supostos bastardos dela. Não é impossível. Eu não sei responder, Alan, porque eu não li o livro. A hora que começou a dança ali, eu parei, fechei o livro, falei, falou, só até depois que eu não episódio. Eu acho possível, sim. Não sei se vai acontecer, mas eu acho possível. Mas eu sei aí os rolês dela. Estão dizendo aqui que o Harry Strong vai aparecer. Esse é o pessoal que está acompanhando o vazamento de bastidores. Que eu não estou acompanhando, mas se ele aparecer, aí beleza. Se não aparecer, é possível. Porque tem essa coisa toda da Rhaenyra com o Criston no começo, então não é impossível. Aqui, ó. Estão falando aqui, ó. Acho que não vai porque aparece o Strong depois do parto do Joffrey. Em uma das fotos vazadas. Falei, é vazamento de bastidor. Vazamento de bastidor eu não tô tão ligado, mas se ele aparece, então não vai ser necessário. Deixa eu ver aqui a próxima imagem, então. É uma imagem do nosso querido Otto Hightower, que é um dos personagens que eu mais gostei até agora. Ele tá pra mim, ele tá um Tywin Lannister mais sombrio. E eu tô adorando essa atuação. Ele é assim, o Tywin era mais imponente, elegante, bonitão, arrumadão, assim. O Otto, ele tá mais acabado, mas assim, ele é tão venenoso quanto. Eu sinto tanto medo dele quanto sentia do Tywin, assim. E aí essa cena, Tavinho, começa com o dedo podre do Viserys, o Melos... Dedo podre literal, né? Não metafórico. Literalmente. Aí as larvas, o Melos lá aconselha ele por as larvas, né? Que é como se fosse o reino comendo ele, o próprio trono. Aí ele fala do casamento, o Otto fala que deveria ficar puto com o Corlys, né? Fala, mano, essas coisas tem que se tratar lá no pequeno conselho. E o Viserys corta ele também, né? Ele não é só baixa a cabeça sem pota. Ele fala, é o que eu tô fazendo agora, você é a mão, tô perguntando a sua opinião. E aí o Otto diz que a Lena é jovem. E o mestre Milos já vem cortando ele, torando ele, falando, não, mas se você casar com ele, vai curar as feridas do Conselho de 101, que fizeram a família se separar. O Corlys é muito poderoso, é a maior frota naval e não sei o quê. E a Lena é a filha mais velha da casa mais rica e nananã, fala um monte de coisa pro Viserys, e o Viserys... E aí o Otto erra, o que o Melo está falando é sensato. Ou seja, ali... todos os conselheiros dele estão falando para ele casar com a Lena. E aí o Otto pega e fala assim, dá uma jogada de mestre, que nessa fala aí, que é justamente a fala da imagem, ele vira a chavinha na cabeça do Viserys. Ele dá até um sorrisinho maléfico no final. Ele fala assim, eu tenho uma dor de ter perdido minha jovem esposa, e ter que substituir ela em nome do dever seria horrível. Aí ele dá a frase dele final, o senhor é o rei, mas eu não o invejo. Nisso, o Viserys, né, pegou o Otto e colocou no colo, é lógico. Enquanto um tá invejando ele, que é o Corlys, e descaradamente, o Otto vem cá e fala, eu não o invejo. Pronto, ali ele decidiu que ia casar com a Alicent. Para mim foi ali, nessa fala do Otto. Eu tô vendo aqui um comentário que eu acho legal colocar na tela. O Brown tá muito ansioso por esse episódio, foi dar uma olhada e ele tá com 9.8 no IMDb. Mesma nota da Batalha dos Bastardos, do Rolar, Casamento Vermelho e Roxo e o episódio que a Cersei destrói o septo de Baelor. Será que é pra tanto? Então vai ter pau, vai ter guerra. Pois é, né? O Dion Demetrio, boa noite. Alicent Hightower é uma vítima do Otto ou ela é uma safada manipuladora mesmo? No começo ela é mais uma... Ela é um joguete do pai mesmo, nesse comecinho. Depois ela adquire consciência própria. Tipo a Sansa lá em Game of Thrones. Tipo assim, o objetivo maior da vida dela era se tornar rainha. E é isso. Ela passa por cima da família e de qualquer outra coisa para isso. Aqui, a Alicent, pelo menos, não tá assassinando a família inteira para se tornar rainha, né? Ela tá só
traindo a melhor amiga, vamos pôr assim. Vamos ver aqui. Ela é os dois, tipo isso, é os dois. Ela me enganou, gente, ela me enganou. Eu achei que ia gostar dela. O segundo episódio foi melhor do que o primeiro. Espero que o terceiro seja melhor que o segundo. A gente sempre espera que o próximo episódio seja o melhor, né? E o meu xará, Otávio Furoni, disse o seguinte: ela é os dois. Ele acha que a Alicent é as duas coisas. E ela vai ser as duas coisas ao longo do tempo. Ela vai ter o desenvolvimento de personagem dela. Uma hora parece um dia. Relaxa que a gente... Para quem não sabe, gente, a gente fica aqui de olho, tá? No relógio, e a hora que lança o episódio na HBO, a gente sai correndo da live para vocês ir para lá também, tá? Não se preocupem. Bárbara, conversa com eles um momentinho e já volto. Tá bom. Tá, gente? Aí a gente entra no site da HBO e fica atualizando ali. Eu vou até fazer isso agora, que daí a gente vai e avisa para vocês. Tipo, corre lá que soltou o episódio. A gente já dá tchau e já vai saindo, entendeu? Agora é meio impossível ter entrado, porque ainda não é nem 9 horas, né? No horário de Brasília. E só vai sair às 10. Aqui para mim sai às 9 ainda. Mas enfim, a gente fica fazendo assim. Eu vou ler vocês um pouco, ver o que vocês estão falando. Jota, cheguei, estou muito ansioso por esse episódio. É isso, Jota, estamos todos aqui. Ninja de Fogo. Hoje vai ter o retorno dos Lannisters. Será, meu Deus? Apareceu, né, umas fotos lá no teaser do terceiro episódio. Apareceu, né, o dragãozinho, o leãozinho dos Lannister. Kaique Alves, a Alicent parece estar desconfortável com o Otto e com o Viserys. Ela só parece estar confortável com a Rhaenyra. Então, mas, assim, ela tá desconfortável com o pai. Eu sinto o olhar de ódio que ela remete pro pai. Ela realmente detesta, mas ela gosta da posição dela. Ela quer estar ali naquela posição, uma posição de, quem sabe, se tornar rainha. Meu Deus, quem que não ia querer uma posição dessa, né? Eu, no lugar dela, também. Eu ia para cima do rei, se o rei fosse viúvo. Só que, com a diferença de ir lá e contar para a amiguinha, né, caramba? Quer se dizer amiga e não fala para a mulher, é foda. Imagino que você esteja falando dessa cena aqui, da Alicent se... Vamos ver. Deixa eu achar essa cena aí. Se mostrando pro rei, basicamente. Aqui, ó. É nessa cena. O Viserys fala para Alicent que o conselho demanda ele se casar, avisa que o Corlys ofereceu a mão da Lina, e a Alicent diz que é um casamento forte, com uma carinha de choro, né? E diz que ela será boa e dócil e que gostará da sua companhia, como eu, majestade. E aí dá um presente para ele, que era o dragãozinho que quebrou. E aí ele fica todo apaixonadinho, e daí o Otto entra, ela dá um sorrisinho, tipo assim, papai chegou para me salvar. E aí ele falou assim, tem uma reunião do conselho urgente, e bora lá, que o pau tá pegando, sai daí, de cima da minha filha. O que você ia falar disso, Otávio? Você acha que ela tá se jogando para cima do rei ou não tá? Ela tá fazendo o que o pai dela quer que ela faça, igualzinho ali, né? Não sei porque que as pessoas estão julgando ela tanto assim logo de cara. Ela tá fazendo a mesma coisa que a Lina fez. Tá cumprindo a ordem do pai. Mas é que a Lina não era amiguinha da Rhaenyra, né? Isso que é o negócio. Não, mas bem ou mal, amiga, não amiga, ela tem que obedecer ao pai, fazer o quê? Sim. Só que daí, eu acho que se fosse uma amizade de verdadeira, ela falaria, olha, vamos manter segredo aqui, mas tô precisando te contar o que tá acontecendo, eu não aguento mais guardar. Porque uma hora a bomba ia explodir. Se ela vai se casar com o rei, uma hora a amiga dela ia saber. Não tinha como fugir disso. Não tinha como fugir. Eu acho que o que pesou um pouquinho mais ali foi a hora que o rei vira para ela e fala, não comente nossos assuntos com a Rhaenyra. Mas, cara, eles estão se encontrando há 6 meses. Como que ela não falou nada ainda? Não deu uma fora ainda? É muito manipuladora, cara. Meu Deus. Vamos ver aqui. A próxima, acho que é um dos pontos altos desse episódio. A conversinha entre a Rhaenys e a Rhaenyra. O discurso em que ela fala que
Foi uma das coisas que apareceu nos teasers, inclusive, que ela fala que os homens antes passarão o reino pela tocha ao verem uma mulher se sentar no trono. Eu, pelo menos, gostei bastante da interação dessas duas, mas eu vou deixar esse momento em especial para a Bárbara comentar. Então, gente, a Rhaenyra tá observando ali o pai e a Lina andando no jardim, né? Ela mexe no anel, isso é legal, porque diz que tem no livro, né? Não sei, Otávio, mas diz que quando ela tá nervosa, ela fica mexendo no anel. Isso aparece na cena. Aí ela e a Rhaenyra estão tendo uma discussão que eu vi em outro canal, o rapaz comentando, que ele faz live que nem a gente, assim. E aí eu me liguei, falei, nossa, não é que parece mesmo? Parece a conversa do Jon com o Tyrion. O Tyrion todo dando umas pauladas, umas cacetadas na cabeça dele, e o Jon achando que ele tá falando aquilo porque ele não gosta dele, mas na verdade ele só tá tentando alertar o Jon para as coisas, né? Faz sentido. E aí ela fala isso mesmo, que os homens preferem botar fogo ao reino do que ver uma mulher sentada ao trono, e que já tiveram a oportunidade de pôr uma rainha e não quiseram. Ela fala, vou criar uma nova ordem. Ela, querida, criar uma nova ordem como? Carregando a xícara dos homens do seu pai? E aí, tipo assim, a Rhaenyra é corajosa, mas inocente, e a Rhaenys está ali, tá... Cara, é a Rhaenys, a rainha que devia ter sido, vou mudar o nome dela. E aí ela prevê tudo que vai acontecer, né? E ela pega e tá realmente aconselhando a Rhaenyra pro bem dela. Não sei se a Rhaenyra consegue enxergar isso, mas eu já consegui perceber. Eu acredito que não. Que não o quê? Que ela não conseguiria perceber. A Rhaenyra é jovem, ela não iria perceber isso. Mas eu achei interessante justamente por isso, porque foi o momento em que a Rhaenys mostra ao mesmo tempo a sua sabedoria e a sua inquietação com essa questão, como ela estava desgostosa com o que aconteceu com ela. Foi tudo expresso nessa frase. E ela vira... De quem? Não, da Rhaenys, que ela falou sobre a tocha. Foi tudo expresso nessa frase. E ela vira e dá uma olhada, assim, uma fitada na Rhaenyra no final e fala assim, e seu pai não é um tolo? O pior é que não é totalmente verdade, porque o pai dela é um pouco tolo, sim. Essa que é a questão. Eu falei assim, como assim, Rhaenys? Eu achei que você ia falar que ele é completamente tolo. Também completamente não seria, mas ele é um bocado tolo, sim. Alicent e Aegon II são muito parecidos no começo, manipulados, entre aspas, porque eles sabem o que estão fazendo, mas não gostam. Porém, depois eles gostam do poder. Quando você joga o Jogo dos Tronos, você vive ou morre. É uma análise bem válida. Eu acho bastante válido. Eu não sei o que a Bárbara acha, mas assim, não sei se ela chegou a ler como é que esses dois personagens... Normal, né? Normal, assim, quando a gente é mais novo, a gente é mais manipulável e a gente vai criando a própria cabeça conforme o ambiente que a gente está vivendo e a gente se transforma naquela pessoa. Não tem muito para onde correr. É verdade. Principalmente quando a pessoa é ambiciosa, né? Quer crescer na vida, quer ter ambição. Daí ela é capaz de fazer muitas coisas para conquistar seus objetivos, até matar ou fazer coisa pior, né? Quer dizer, não tem coisa que matar, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui a próxima imagem. Que um dos guardadores de dragões falando em alto valeriano dentro do pequeno conselho. Sabe o que eu achei interessante nisso? Eu achei interessante porque parece que eles falam em alto valeriano apenas como uma forma de se comunicarem só com a família real. Assim, os outros conselheiros não estão entendendo nada, porque a maioria não fala alto valeriano, e parece que eles estão se comunicando diretamente com o rei e com a princesa. Eu achei isso um detalhe interessante. Mas por que você separou essa imagem em especial? Quanto a isso que você está falando, dá para perceber que os conselheiros só ficam assim, olhando de um para o outro, assim, porque eles não estão entendendo nada, na verdade, né? E aí, o que acontece? A Rhaenyra entra enquanto esse Dragon Keeper tá falando, né, que teve um ovo drogado, desculpa, um ovo roubado.
Aí o Viserys, como assim? 50 guardiões? Aí ele, foi o Daemon, foi o Daemon, meu rei. Tipo assim, grilado que foi o Daemon. Aí o Otto, super tranquilo, já sabia, então, ele mandou uma carta aí o Melos começa a ler a carta, né? E aí o Daemon tá se intitulando Príncipe de Pedra do Dragão, herdeiro de direito do trono, que vai se casar com uma segunda esposa, como nas tradições valerianas, Lady Missária de Dragonstone. Inclusive, que esposa terrível essa. E ela tá grávida de um filho teu e terá o ovo de dragão no berço, como na tradição da casa Targaryen, e convidou ele ainda pro casamento. Aí o Corlys pergunta quem que é Lady Missária, né? O Otto explica que é a meretriz do Daemon. E aí já dá para ver que a Rhaenyra, ouvindo esses rolê, ela já tá com meio que um ciúminho ali, né? Mas enfim. Aí o meu irmão quer me provocar, e os caras, ele tá só te provocando. E o Corlys diz, o reino tá te observando. Aí você quer que eu faça o quê? Que eu coloco o meu irmão numa muralha, na cabeça dele no espeto? Tipo assim, tá querendo que eu mato meu irmão? Você tá louco? E aí o Corlys fala, ele tomou pedra do dragão, fortaleceu os mantos dourados e agora roubou uma arma poderosa. Aí a Rhaenyra interfere e todo mundo para e vira para ela, assim. Tipo, ela começa a falar em alto valeriano com o Dragon Keeper, e aí ela pergunta qual ovo que foi roubado, né? E ele fala, aparece ali na cena, né? O ovo da Dreamfire, o mesmo que a senhora escolheu para o berço do seu irmão. E aí o Viserys levanta puto, e aí o Otto, calma aí que eu vou no seu lugar. Tavinho, você pode me explicar por que o Corlys não foi no lugar ou não foi junto com o Otto, já que ele é o militar do rolê todo? Eu não faço a menor ideia, na verdade. Será Eu não sei nem que o Otto foi. O Otto é um cavaleiro, tecnicamente, mas ele nunca foi de se distinguir em batalha nem nada disso. Então... será que eles não tinham confiança porque o Otto e o Daemon o Corlys e o Daemon já estavam meio assim? Não entendi por que o Corlys estava doido para ir para porrada, para pancadaria, e aí não, falou, o Daemon tá lá em Pedra do Dragão, e não foi resolver o BO junto, Não entendi. Mas o Otto foi porque ele era a mão, e a mão não só fala pela voz do rei, como também resolve os perrengues do rei. Essa parte é verdade. Ele vai com medo, com um cagaço, né? Porque ele sabe que tá enfrentando alguém poderoso, mas ele prefere, tipo assim, arriscar a vida dele para salvar a vida do rei, que ali na frente vai escolher com quem vai casar, do que deixar o rei no lugar, né? É verdade. E aí a Rhaenyra faz uma cara assim de tipo, eu também vou, cara. Ela faz essa cara no final da cena. E aí, vamos. Pode passar para o próximo, Tavinho. Se quiser passar ou quiser comentar mais alguma coisa, só anotei isso dessa cena. Só isso. Falei para caralho. Vamos ver aqui. E já chegamos em Pedra do Dragão. Olha só. Aí eu não sei por que você pegou esse frame especificamente, mas eu achei esse diálogo nessa ponte muito interessante e foi uma das coisas mais divertidas do episódio anterior para mim, na verdade. Especialmente a parte em que o Daemon finge que não lembra do Sir Criston. Porque nem a pau que ele não ia lembrar. De jeito nenhum. Porque ele tomou um cacete. E nem foi um cacete tão grande quanto ele tomaria no livro, mas ele tomou um cacete mesmo assim. Ele não ia não lembrar. Gente, ele é cínico, ele é debochado, ele é sádico, ele é muito bom. E essa cena aí, tipo assim, ele quase não apareceu o episódio inteiro, mas quando ele apareceu, ele roubou a cena completamente. Ele rouba a cena, pois é. E é muito divertido. Bom, aí eu vou anotar aqui, né, gente? Tem mais algumas pedras, de algumas imagens. É exatamente o que ele fala. Aí aparece Pedra do Dragão, aquela imagem linda com Dracarys lá encostado em Pedra do Dragão e entrando nos portões e tudo, e aquela neblina, tudo, e a gente vê o povo se aproximando ali, né? De um lado tá o Otto, que é a mão do rei, o Harold, que é o comandante da Guarda Real, e o Sir Criston Cole, uns guardiões de dragão lá e uns povos lá que o Criston tinha chamado para ir. E do outro lado tá o Daemon com o ovo da Dreamfire, a Missária e os mantos dourados. Aí ele, bem-vindo a Dragonstone, Otto. Aí o Otto diz as ordens do rei, você tem que largar esse ovo, desmembrar seu exército e banir essa prostituta. Aí o Daemon caga pra ele, né? Ele ri e fala, não tô vendo o rei aqui.
Aí ele olha e vê o Sir Crispin. Aí ele falou assim, aí o Criston corrige ele, Sir Criston Cole, você deve se lembrar do dia que eu te derrubei do seu cavalo. E o Daemon tá tão de boa que ele ri. Exatamente o que o Rei Bruxo disse. Ele devolveu na mesma moeda. Ou seja, ele não baixa a cabeça pro Daemon, não. Ele não tem medo do Daemon, não. E o Daemon curtiu, ele riu, ficou de boa. E aí diz que, como a tradição dele, ele vai pôr o ovo no berço da Lady Missária. E aí o Otto chama de abominação, diz que ele tá manchando o nome dele, a casa e todo o reino. E o Daemon debocha dele e fala: ai, nosso amor não conhece títulos e tradições. Aí o Otto fala com os mantos dourados: que vocês estão obedecendo esse cara? Ele falou: então, o rei mandou eles me obedecer, eu sou o comandante deles. E aí ele falou assim: pega aqui, se tu é homem, vem aqui, pega o ovo, então, você não veio pelo ovo? Vem aqui. Aí o Otto fala: você está louco? Derramar sangue aqui é abrir guerra contra o seu rei. E ele falou: foda-se, não tô nem aí, deixa o rei vir aqui atrás de mim, é isso que eu quero mesmo. E aí ele falou assim: mesmo se for para morrer seu nasciturno filho, aí todo mundo saca a arma. Tchá, tchá, aquelas barulho de arma sendo sacada, todo mundo um apontando pro outro. E aí vem um silvo lá do fundo da montanha, um gritinho assim, cara do céu, de arrepiar tudo, o Caraxes. Eu achei bem... Eu achei que parecia um ganso, de verdade. Gente, ele vem para mim, é muito barulho de serpente, silvo de serpente, sabe? Chamando a presa para dar o bote. E ele anda igual uma serpente, mano. Ele faz uns movimentos assim, ele chega sorrateiro. Nossa senhora, aí ele é tão nojento que a hora que ele grita, o Otto chega, olha assim para ele com nojo, assim, porque, tipo, mano, é um verme de sangue, né? E aí ele... Esse apelido dele ficou muito literal. Fizeram ele muito literal. Aí guardem suas malditas armas. Aí o povo, todo mundo guarda a arma lá do lado do Otto, né? E o Daemon tá lá ainda apontando a espada dele. Só que daí ele escuta a Syrax vindo. Ele escuta o gritinho da Syrax. Na hora que ele escuta o grito da Syrax, ele baixa a arma e já muda completamente a expressão facial dele a hora que ele vê que a sobrinha tá chegando. É outra expressão facial, é o outro Daemon. Ele já tá meio assim, meio com cara de choro. Porque aí já não tem a mão livre, né? Ele não é o único com dragão ali no meio. Ele não pode peitar a sobrinha, porque ela é filha do rei. Aí ela aparece ali sobre as nuvens, aí ela voa meio que ameaçando o Caraxes por cima dele assim, o Caraxes meio dá uma pescoçada nela assim. Aí ela pousa na ponte e dá uma urrada lá, a princesa desce, passa pelos guardas reverenciando ela, o Otto interrompe, ela fala: vim evitar uma carnificina, e aí manda o Sir Criston proteger ela manda tomar cuidado com a Syrax, e aí chama o tio para ter uma conversa em alto valiriano, que obviamente a Missária tá entendendo tudo, porque ela fala valiriano também, ela vem das Cidades Livres. E aí a expressão facial do Daemon já muda completamente, até o tom de voz dele muda. Ela diz: tio, você está ocupando meu castelo. Aí ele falou assim, aí ele fala: só você ter a maioridade, enquanto isso, não. Aí ela fala: você só tá com raiva do rei. Aí ele claramente tá magoado com o irmão, né? Mas ele fala, ele tá ali querendo chamar atenção, ele fala que não, e mente que um dia vai se casar de novo. E aí a Rhaenyra fala: você já é casado. Por que você pegou logo o ovo que eu escolhi pro meu irmão? Tipo assim, tá querendo chamar minha atenção? Aí ele fala quase chorando assim: ei, você dividiu um berço com ovo, eu também quero o mesmo pro meu filho. Aí ela: você vai ter um filho? Aí ele falou: um dia. Aí a Missária, ufa, e já dá as costas e sai, né? E aí ela fala: estou aqui, tio, o motivo de toda a sua ira. Se você quer voltar a ser herdeiro por direito, é só me matar. E ele dá um sorrisinho para ela, de muito apaixonada, olha pro Otto, devolve o ovo, e aí ela dá um sorrisinho de apaixonada também, e aí ela guarda o ovo lá com os Dragon Keepers, vaza na Syrax, o Otto fica olhando para a Syrax com cara de bunda lá, que não foi para lá não fazer merda nenhuma. E ela resolveu tudo e voltou para casa. É isso. Beleza. Alguém tá
Alguém tá falando alguma coisa aí? Vocês repararam, gente, na cara de apaixonado dos dois, ou fui só eu que fiquei viajando nisso? Eu fiquei mais preocupado com aquele Carax que parece uma linguiça mesmo. Pra mim, isso ainda tá muito estranho. Muito mesmo. Aí, ó. E não sou o único. Salsicha vermelha dando pau em uma idosa é algo difícil de acreditar. Se for parar pra pensar, não diria que era exatamente isso, mas dá pra entender por que você chega a essa conclusão. E pra quem ainda não sabe como é que a história se desenrola, isso logo, logo vai fazer sentido. Deixa eu ver aqui. A próxima imagem. Ah, sim, é a parte que a gente já comentou do Sr. Christian. É porque da parte dessa, como eu achei a melhor cena, eu tirei várias imagens, então pode ir passando se você quiser. Tá? Qual o dragão favorito de vocês? Existe difícil, hein? Pergunta difícil. Aqui é o Sr. Otto colocando a linha na areia. Ele está usando a sua autoridade como mão para declarar para o Daemon que, se ele escolher a violência naquele momento, ele vai estar atentando contra a coroa. São palavras muito fortes, até porque naquele momento vale lembrar que o Viserys e o Daemon estavam meio rompidos, então é uma ameaça muito real. E o Daemon não tá nem aí. A hora que volta para ele a imagem, ele fala que assim seja. Ele não tem medo de peitar o irmão, nem na figura da mão dele. Isso é verdade. Ele só... Aí ele começa a falar umas verdades pro Daemon, isso é uma abominação, você tá manchando seu nome, casar com uma meretriz e nananana. Ele tá falando umas verdades, mas olha a cara de deboche do Daemon. O Daemon sabe de tudo isso, gente. Ele tá só passando uma trollagem no irmão. Ele não tá nem aí, na verdade. E eu preciso comentar também, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu tenho visto até agora. Essa atriz que escolheram para Missária, assim, eu não tô ligando pro fato dela não ter os traços típicos de Lys, que seriam traços valerianos também, isso aí, enfim, por mim não tem problema nenhum. Mas como essa atriz é ruim, cara, como ela é fraca, puta que pariu, muito fraca. Isso é uma coisa até que eu queria ver se o pessoal aqui concorda, porque eu tô achando ela fraquíssima. Cara, eu vou ter que discordar nessa parte, você, Otávio, que assim, a atuação dessa menina foi uma das melhores do episódio. Ela, tá bom, você não gostou do sotaque carregado dela, pode ser que ela esteja dando uma forçada, mas a atuação... Ela não tá forçando porque ela é japonesa mesmo de nascença, por isso então, o inglês é ruim. Então, a forma como ela fala, as expressões faciais dela, tipo, o quanto ela tá se entregando ali. Ela tem praticamente uma cena de fala, que é ali depois que o Daemon entra de novo em Pedra do Dragão e vai lá conversar com ela. Mas eu achei que ela entregou muito ali naquela cena. Eu gostei muito dela. E eu acho que ela expôs mesmo esse medo que a mulher sente do machismo da época e tudo, dá para ver nela ali o medo, o real medo que ela tinha medo da gravidez, ela tinha medo da escravidão, ela tinha medo de tudo, e por isso que ela tinha ido até o Daemon, não para se virar um alvo, e sim para ele proteger ela. Aqui, ó, essa aqui é boa de responder, o Rui Fire tá perguntando se eu só falo mal da série. Não, cara, eu falo mal daquilo que eu não gosto. Às vezes. E ele falo bem daquilo que eu gosto. Pois é, olha que coisa doida. Eu falo mal e falo bem de acordo com aquilo que eu acho. Olha que coisa interessante. É que eu sou mais emocionante, Rui, aí às vezes eu gosto de um pouquinho de tudo, entendeu? Acho que eu gosto de tudo demais, entendeu? Eu não consigo criticar muito. Mas... Eu consigo. O Otávio, ele é mais crítico. Mas não é que ele não gosta, ele é tão apaixonado pela série que o canal dele só fala disso, né? Não tô aqui. O Vinícius até completou aqui. Ninguém tá aqui para passar pano para coisa ruim, não. Essa é exatamente a ideia. Eu não tô aqui para passar pano para as coisas que eu não gosto. Eu não tô falando que ninguém tem que concordar comigo, só tô dizendo o que eu acho. O Sanderson Medeiros ali, a atuação dela foi uma miséria? Gente, eu gostei da atuação dela. Eu não vou chegar a falar que foi uma miséria, só achei a atriz fraca mesmo. Agora,
para ver a gente tem que ver o restante para ver se vai ser mesmo uma miséria, vai ser uma catástrofe. O Otávio tem um amor tão grande pelos livros que ele acaba sendo mais analista em certas coisas. Acho que essa é a minha função aqui, né? Por isso que as pessoas acham que eu sou chato, porque eu estou fazendo aquilo que eu acho que é a minha proposta. É analisar a parada de uma forma bem crítica, bem incisiva. Enfim, é isso aí. E se vocês forem lá no meu canal, eu também, toda adaptação eu cito. Eu falo, não, cara, isso aqui foi adaptado na série, tá mudado. No livro é assim, ó. Mas é que na live aqui, tipo, eu não li o livro, não li. A hora que chegou na página 300 e pouco ali, que é quando começa a Dança do Dragão, eu parei, começou a correr muito rápido a história, eu falei, eu acho que eu não quero spoiler, vou esperar um pouquinho mais, faltavam uns 40 dias ainda, e aí eu decidi não ler, enfim. Aqui um comentário de carinho e amor de uma pessoa que se identifica só como JP. Quem acha que você é chato está certo porque você é, e você está me dando audiência. Aquele abraço, meu querido! Valeu! Continua aí. Eu acho que eu sei o que é isso aí. São fãs de pessoas que comentaram ultimamente que não gostam da gente. Se for, continua aí do mesmo jeito. Fica aí dando audiência, beleza? Acabou as imagens, Otávio? Um abraço. Ainda não. Tem mais coisa. Vamos ver aqui. Aí a nossa linguiça favorita. Acho que tem uma dele abrindo a boca também, assim, bem nojento, por um verme mesmo. Tem. Aí é quando ele tá apontando a arma ainda. O Daemon sendo desafiador com o pessoal. Ali ele tá mandando baixar as espadas. Guarda as malditas espadas, porque ninguém vai querer peitar um dragão sozinho, né? Exatamente. Aí menino. Com a boca aberta. Ai, que coisinha mais linda, gente. Como vocês falam mal de um bichinho desse? Coisa mais fofa. Dá pra ver o buraquinho. Dá pra ver o buraquinho de onde saiu o fogo ali, o gás, ó. Nossa, que massa. É a salsicha furiosa. A Bárbara fica doida com a salsicha furiosa. E aí é o momento da chegada da Syrax. Né? Gente, ela... Eu ainda não tanco esse pescoço. Ele continua gritando ali. Isso foi motivo de piada quando saiu o teaser. Ela voa por cima dele, assim, meio ameaçadora, dá uns berros, e ele meio que devolve, fica pescoçando para ela, assim, tipo uma cobra mesmo. É claro que ele fica pescoçando. A vida desse bicho é pescoçando. Impressionante. Ai, gente, mas eu acho que ele vai crescer, e daí talvez o corpo cresça mais, o pescoço menos, sei lá. Eu gostei dele. Eu ainda acho que esse pescoço tá esquisito, mas se o pessoal gostou, enfim. Mas assim, tem base. Tem base no sentido de ele ser chamado de verme de sangue, até vá. O Claudio Henrique falou exatamente o que eu penso. Sucuri gigante. É isso, gente. Vai ser o modus operandi do Caraxes. Vai atacar igual uma sucuri. Vamos ver, né? Se eles se mantiverem consistentes com isso aí também. Vamos ver aqui a próxima imagem, depois do encontro dos pombinhos, dragões. Aí tem uma... Aí é o Daemon abaixando a mão da espada quando ele ouve o barulho da Syrax vindo. Né? É o momento em que as nuvens começam a se agitar. Exatamente. E aí já é a chegada da Rhaenyra encarando o tio. Aí ele falando, hoje é um dia de festa, vou casar. E ela, oi? Como assim? Olha a cara dele, ele já tá com outra expressão facial. Ele não tá mais brincando. Ele não tá mais arrogante, pois é. Que aí é o momento que ele tá encarando uma pessoa que ele sabe que tem tanta influência quanto ele, se não mais. Uma Targaryen, uma fogo e sangue, como ele, sangue do dragão. Pois exatamente. Aí ela falando da Syrax. Syrax, muito preocupada comigo. Pro pessoal não chegar perto, não encostar nela. Uhum. E aí a expressão de... Ele olhando apaixonado para ela, gente. Olha aí se essa cara não é de apaixonado. Depois que ela fala, me mate. Olha a cara que ele tá olhando para ela. Ele tá resignado e apaixonado ao mesmo tempo. Até parece que eu vou te matar. Eu te amo, sobrinha. E devolve o ovo para ela. Ele é muito fofo. É uma belezinha, né? Agora temos aqui mais um superchat do Brown Temporal. Mandou 5 para nós. Valeu. E disse o seguinte... Os dragões dos filhos Velaryon e Rhaenys ficaram soltos em Derivamaka,
por que os dos Targaryen em Porto Real ficaram presos no fosso? Eu acredito que sim, não me lembro de nenhuma citação expressa a isso, mas eu acredito que eles ficavam junto com os donos em Deriva Maca. E inclusive a Veigar ficava por lá também. E, gente, era tudo muito pertinho, né? Deriva Marca, Pedra do Dragão, Porto Real, não é aquelas viagens loucas que nem era Game of Thrones. Eles são meio que vizinhos, todo mundo vizinho. Marcos, existe sim um grupo de WhatsApp do MGF, mas eu acho que ele está lotado agora, eu não tenho certeza. Mas ele existe sim. Você conseguir aí o link? Não, vou conseguir ver se ele está lotado. Estão pedindo aqui que o link não está funcionando, que ele expirou. Eu andei atualizando o link nas descrições dos vídeos. Eu acho que são 250 participantes no total que pode caber num grupo. 256, pelo que me disseram. Então faltam 10. Galera, 10 pessoas para entrar no grupo, para lotar. Ah, sim. Tá com 246. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu mando aqui o link. Eu tenho o link, eu tenho acesso ao link aqui, eu vou ver se eu mando. Eu vou mandar. Eu vou atualizar a HBO aqui, ver se saiu alguma coisa. Eu vou mandar o link aqui, ó. Tá no chat, tá? O link do grupo do WhatsApp tá no chat. Pra quem quiser. Os 10 primeiros que entrar, deu. Depois vai lotar o grupo. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, vai para a próxima. Vamos ver aqui o próximo. A Misária já olhando para ele assim, tipo, a gente acha que ela tá olhando com cara tipo assim, ai, desistiu de casar comigo, mas na verdade ela tá aliviada. Ufa, um dia só, tipo, negou pra sobrinha que eu tô grávida. Aí ela já sai dali da conversa, tipo, ai, tô fora dessa. Sei lá, pra mim isso parece cara de ciúme, não sei. Não, pra mim é cara de alívio, tipo assim, porque quando ele começa a falar pro Otto que vai casar e ter filho, ela olha assim para ele com a cara de espanto. E aí, depois que ele fala a verdade pra Rhaenyra, ela dá uma olhada com uma cara mais dessa linha de aliviada e já sai. Mas é justamente pra gente achar que ela tá com ciúme. Ela faz essa cara ambígua aí. Mas ali na próxima cena a gente consegue perceber. Aí a chegada. Embora, né? Ah, não, a chegada não, a partida. Isso aí. Ela vazando. Isso aí. Mas e aí o sorrisinho dela de apaixonada, né? Depois que o tio devolve o ovo, o sorrisinho dela de ai, também te amo, tio. Isso parece uma coisa muito errada colocando nesses termos, mas é a realidade da casa. Aí tá, aí vem o rolê da miséria que o Otávio não curtiu. Eu não curti, mas eu não curti, né? Eu achei a atuação mais ou menos, mas o que eu não curti mesmo foi o sotaque. O sotaque torna difícil de entender o que ela fala. Ah, sim. Tá, então, aí, deixa eu ver aqui o que eu anotei sobre essa cena. Ai. É isso que dá o pessoal, assim, quando a gente vê no original, né? Que aí fica meio complicado. E como eu não coloco legenda, eu acabo tendo que me esforçar para entender exatamente o que eles estão falando. É complicado mesmo, que nem eu te falei, é complicado entender o inglês oriental, é complicado, não é fácil. Aí o Daemon retorna, né? O que foi, Otávio? Não, o cara perguntando se eu tenho um air fryer no quarto. O pessoal do grupo até já criou uma piada interna com isso, mas eu tenho sim. É arte moderna, como que é? É arte moderna, exatamente. É tipo isso. O Daemon retorna para a Pedra do Dragão, né? Todo mundo fica em posição de sentido quando ele passa. Aí ele discute com a Misária e aí fala tudo lá. Ela fala que não quer título, não quer ouro, não quer casar com ele, não quer filho. Não, eu só quero proteção. Então, minha querida, essa é sua deixa. Ele já falou que põe um alvo na sua testa se for preciso. Vaza, minha filha, vaza desse cara que ele é tóxico. E ela, para mim, ela entregou ali na atuação, cara. Eu gostei, mas enfim. Aí é quando... falando com o Lord Strong. O rei do Strong. Aí
tem uma breve cena do rei olhando o dragãozinho que ele ganhou da Alicent, e aí ele vai aí pedir conselho pro senhor, esse daí, o Larry Strong. Não, Larry não, o Larry é o outro. Larry Strong. Larry Strong. É o mestre das leis, né? E aí, para se aconselhar na sala do pequeno conselho, diz que se sente ameaçado pelo Corlys lá desde o concílio, e aí fala da Lena Velaryon, o Strong apoia o casamento. Aí o rei fala, mas ela é muito nova. Ele fala, mas vai amadurecer. E aí o Viserys fala, eu nunca quis me casar novamente, nunca pedi para me casar novamente. Ele falou, mas esse é seu dever como rei, propagar sua linhagem real. De novo, bater na mesma tecla, que saco isso. E ele, e se eu me recusar? O Strong, diz que o que deve acontecer, né? O que deve acontecer? Vai deixar o Corlys puto e pode ser que haja uma rachadura aí na família. Então ele aconselha que o rei se case. E aí o Harold entra na sala dizendo que a princesa voltou de Pedra do Dragão. E aí começa a trilha sonora da Daenerys. Eu acho que é a mesma trilha sonora. Os caras estão muito vidrados na Airfryer, estão achando ao máximo aqui. Tavinho, corta aí um pouquinho aqui que eu já volto. Demorou. E esse Lord Strong tá com uma cara de bolacha. Eu nem reparei nisso, pra falar a verdade. Eu tava mais preocupado com o que o cara tava falando. Afinal, o Daemon pegou ou não a Alicent? É a mesma coisa que perguntar se o Criston Cole pegou ou não a Alicent. A gente não sabe. A gente realmente não sabe quem pegou quem ali. Aí fica aberta a especulação. O seu palpite é tão bom quanto o meu. E eu já falei, vou repetir aqui para o pessoal que está entrando agora, de repente, não vamos ficar falando nem compartilhando o link de transmissão pirata aqui, demorou? Porque isso pode prejudicar o canal, inclusive. Então, não vamos falar disso aqui. Tem mais imagem? Também acabou. Eu tenho só mais algumas anotações aqui. Aqui é outra imagem da Missari com o Daemon de novo. Vou pular essa aqui. Aqui é a Rhaenyra tomando esporro. Tem essa trilha sonora dela chegando lá como uma montadora de dragão, lá sendo guiada até os aposentos do pai. E aí, a hora que fecha a porta, acaba a trilha sonora. Você me desobedeceu! Minha única herdeira! Minha única sucessora! Como que você faz isso, menina? Você quer morrer? Dá um escorraço nela. Mas é uma outra forma de mostrar como ela ainda é jovem, que ela ainda não tem muita noção do lugar que ela ocupa. Porque, de fato, ela era herdeira. Se ela morresse, a coisa ia ficar feia. Exatamente. Acabou praticamente a linhagem, né? Aí ela vai, posso me sentar? Aí ele faz uma cara para ela assim, ela vai e se senta. Aí ele fala assim, tinha esquecido como você era parecida com a sua mãe, não sei o quê. E aí ele comenta, deixa eu ver que eu anotei aqui, mas acho que é nessa parte que ele fala que vai casar para ela. Enquanto isso, responder a Marina aqui, a gente vai ficar online aqui na live até daqui a pouquinho, até um pouquinho antes do episódio, depois às 11 e pouquinho a gente já está de volta. A partir das 11h10 pode ser que a gente já esteja de volta no ar para comentar o episódio. Aí varia, mas a partir das 11h10 vocês podem continuar dando uma olhada aqui, porque pode ser que a gente já esteja de volta. Gente, clica no sininho de ativar notificações que ajuda. Isso é muito importante, que assim vocês não precisam ficar olhando a página, atualizando, vocês só colocam o sininho que daí o YouTube avisa quando a gente voltar. Aqui, achei. Aí ele fala que desobedeceu a ele, a coroa, e aí ela fala que foi lá, resolveu tudo sem carnificina, acha que o Otto não faria isso, aí o Viserys já se arreganha todo, né, fala que ela parece com a mãe, eles falam sobre o luto, diz que é difícil ver a menininha dele virar uma mulher feita, mas que ela deve saber o que se espera dele. Ela diz que pro rei que ele precisa de uma nova esposa. E, de novo, o Viserys não fala que é amiga dela, mano. Fala, vou casar. Era deixa pra ele falar da Alicent, ele não fala, velho.
Aí ele fala, não pretende substituir nem sua mãe, mas nossa linhagem está vulnerável. Ela precisa se fortalecer. E ela pergunta contra quem? Ele contra qualquer um que quiser nos desafiar. E aí ele fala que não quer que eles se afastem, mas não fala da Alicent. Mas, mano, não fala que tá pegando a best dela. Oh, meu Deus. E aí ela fala toda bonitinha ainda assim. O episódio começa às 10 horas da noite. 22 horas, horário de Brasília. Eles estão soltando um pouquinho antes. Pode ser que saia um pouquinho antes. Pode ser que saia alguns minutinhos antes, mas na TV começa às 22 horas. No streaming, varia. Aí ela ainda diz assim nessa cena, você é o rei e o seu primeiro dever é com o reino. Então, e ela aceita, né, que o pai se case com a Lena, assim como a mãe dela também entenderia. E tá todo mundo achando que ela vai casar com a Lena. Que ele vai casar com a Lena. Lembrando que todo o conselho mandou ele se casar com a Lena. Todo o conselho, todo mundo falou para ele casar com a Lena. Até o próprio Otto concordou com o Milos. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa digna de nota. Isso aqui já foi falado. Da primeira obrigação dela com o reino. Momento em que o rei declara a sua próxima esposa. A Rhaenyra ficou pistola. Ela ficou pistola. No pequeno conselho, o Viserys está fitando lá o Fosso dos Dragões no amanhecer, e os mestres entram falando que os homens das Ilhas de Ferro estão dando problema, falando para aumentar as taxas, e o Viserys interrompe falando que vai se casar. A Rhaenyra sorri e consente, porque acha que vai ser com a Lina. O Corlys se ajeita na cadeira lá, e ele completa que vai tomar a mão da Lady Alicent Hightower. O Otto olha para Alicent e sorri. O Corlys levanta, xinga tudo. É isso, Corlys, arrasa. Aí ele fala, eu sou o seu rei! E aí o Corlys sai puto, né? O Otto dá uma debochada da cara do Corlys também, porque o Corlys encara o Otto assim, meio que... Eles se olham e o Otto tá olhando com uma cara de deboche para ele, tipo, eu venci. E aí a Rhaenyra, puta da vida, né, olha pra Alicent, olha pro pai, o pai, Rhaenyra, e ela, foda-se, sai, o Sir Criston Cole sai atrás dela, e a Alicent sabia, assim, tinha gente duvidando que ela sabia, mas é claro que ela sabia que ia ser pedida em casamento. Ela não levou o susto, não. Ela tava com a cabeça baixa, assim, ela já esperava. Ela tava ligada. Os outros que não sabiam. Mas ela sabia. Davi, exatamente isso. Eu fiquei assim, o que a Alicent tá fazendo no pequeno conselho? Tem nada a ver ela tá ali. E aí a câmera só vai para ela quando ele fala, né? Eu vou casar com a Alicent. Aí que mostra que a Alicent tá ali no conselho. Bem mostradinha, assim. Enfim. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa digna de nota. Aí... Esse frame aqui você me viu porque... É só quando o Harold entra na sala e fala a princesa voltou de Dragonstone, antes da bronca. Antes da bronca. Aí é o momento em que o Corlys e o Daemon estão conferenciando, né? E ele está, inclusive, fazendo questão de falar que a Casa Velaryon é mais antiga que a Casa Targaryen em Westeros. O que faz todo sentido. Não é em Westeros, tá vendo? É em Valíria. O que Valíria faz também, mas acho que ele estava falando de Valíria e de Westeros, que eles estavam falando que eles chegaram antes dos Targaryen. E de fato chegaram. Quem veio junto com os Targaryen foram os Celtigers, né? Os Velaryon vieram de outra maneira. Os Velaryon vieram antes. Não se sabe como os Celtigers chegaram, mas os Velaryon com certeza chegaram antes, em Deriva Marca. E aí ele fala, né? Ele tá fazendo um discurso ali, ele tá em Deriva Marca, tá no castelo dele. E aí ele fala que a Casa Velaryon é mais antiga até mesmo que a Casa Targaryen em Valíria, que eles não eram senhores de dragões, mas eles aprenderam a sobreviver no mar, e que ele aprendeu a construir o seu lugar, sendo um grande marinheiro, que todo mundo sabe aí que ele dominou, fez as viagens dele doida lá para ficar rico e tudo, e aí ele vai falando, se enchendo a bola dele mesmo assim, e aí você não sabe com o que ele tá conversando, aí ele fala assim, eu acho que nós dois somos meio parecidos, a cena vira assim pro Daemon, e ele tá conversando com o Daemon, cara, e o Daemon tá com uma cara assim de muito cínico, cara, tipo, iguais eu e você, eu não sabia que você tinha um irmão que era rei? Tipo assim, eu não sabia que você era o próximo na sucessão do Trono de Ferro?
Aí o Daemon fala assim, o Corlys fala assim, você ouviu falar dos problemas de Stepstones, dos degraus? E aí mostra o engorda caranguejo lá, tá matando o povo. E aí o Daemon fala que sabe, que tem um príncipe das cidades livres matando marinheiros de Westeros. E o Corlys fala que tem medo de como que essas cidades estão vendo eles. E aí, no final, ele fala assim, eu não vou deixar minha casa ficar pobre enquanto o rei faz torneios e banquetes. Aí o Daemon fala assim, eu falo do meu irmão do jeito que eu quiser, você não vai falar dele. Sim. E aí o Corlys baixa a bola e fala, então, mas se você for comigo para Stepstones, me ajudar ali no rolê que está acontecendo, o seu irmão vai olhar para você com olhos diferentes, vai falar, poxa, pode ser que ele seja um bom rei, um próximo herdeiro, sei lá. E aí ele meio que decide ir só para chamar a atenção do irmão de novo, cara. Oh, meu Deus. Pois é. E nessa a gente acabou terminando o episódio, né? Fica intercalando a cena do Daemon com o engorda caranguejo. Com o engorda caranguejo, sim. Ele lá macetando o povo. E no finalzinho dá para ver que o engorda caranguejo tem escama gris, né? Que é a doença do Jorah Mormont e da Shireen. Cara, para mim não tem como ser outra coisa, aquelas escamas cinzas no braço dele e explica por que ele usa aquela máscara. Só que é um rolê tipo super nada a ver, porque se alguém encosta nele já pega escama gris, então ele é muito louco, esse cara. Pois é. E aí nessa a gente acabou encerrando os tópicos mais importantes desse episódio. Agora eu espero que todo mundo tenha relembrado bem. Faltam aí um pouco mais de 20 minutos para as 10. Então pode ser que o episódio seja disponibilizado um pouco antes. Então acho que a gente vai encerrar por aqui agora para já esperar. O episódio, como eu falei, a hora oficial de lançamento é 10 horas, mas no streaming pode ser que saia um pouco antes. E na televisão ele sai um pouco depois. Mas, enfim, a gente vai ficar aqui de olho, a gente vai assistir, vamos fazer nossas anotações e depois, a partir das 11h10, a gente pode entrar ao vivo novamente, a qualquer momento, para poder falar a respeito da nossa análise do episódio 3, dos pontos que a gente anotou, dos pontos que a gente observou. Demorou? Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho. Espero todos aqui novamente para a gente conversar a respeito do que vai ser mostrado hoje. Demorou? Então, até já.